Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Hoje reiniciamos, né, esse ano, ou iniciamos o segundo semestre. Estamos voltando de uma pequena férias, né, pequenas férias. E hoje nós teremos a satisfação de receber o Mantovani, que irá nos explicar o documento 154. Muito obrigada, Mantovani, e é com você. Obrigado, Lilian, e boa noite a todos os presentes. Hoje nós vamos dar um reinício à última aula do módulo 4 capítulo 5 do módulo 4, cujo nome é Os Últimos Dias em Cafarnaum. Deixa eu aproveitar para já fazer o share e vocês me veem aí, por favor, se está de acordo. Todos estão vendo? Sim, certinho. Bem certinho. Então tá bom. Então, Bacana. gente, Bacana. para iniciar a nossa apresentação de hoje, a gente já até espanta pelo título, né? Os Últimos Dias em Cafarnaum, cidade que é intitulada atualmente de Cidade de Jesus. E a gente até tem um certo espanto, né? Porque do nosso ponto de vista de 2000 anos adiante, fazíamos até uma ideia mais serena, né, dos dias de Jesus na Terra, à exceção, né, obviamente, de sua paixão e morte na cruz. Mas eu particularmente não tinha essa ideia é, mais aproximada, né, que o livro de Urântia nos dá, sobre as vicissitudes pelas quais passou o mestre e os seus seguidores, né, durante os dias de sua pregação. E hoje nós vamos abordar exatamente essa, essa situação, né, e é, tentando levar em conta, né, os fatos imediatos que levaram a essa situação lá em Betsaida, né, que é um bairro pesqueiro da cidade de Cafarnaum. Aqui nós temos a imagem do templo de como era, né? É uma imagem, obviamente, né, atual e com as suas ruínas, né? Deixa eu ver como é que não estou conseguindo achar onde é que é o para sair, para mudar de Clica em cima que às vezes muda. em cima. Não, em cima Opa, mudou sim. Uhum, Opa, tá bom. Então, para retornar. Ah, tem. Agora apareceu, Lilian. Tudo bem, muito obrigado. tá. Então, aqui uma outra vista do mesmo local de Cafarnaum, né, as ruínas do templo, e só com uma visão mais aprofundada, mostrando o mar de Tiberíades, né, ou mar da Galileia, que a gente vê, né, que se colocava exatamente à beira-mar. Aqui eu também tive a ousadia de mostrar outra imagem, né, do local onde o mestre e os apóstolos normalmente ficavam, né, no povoado de Betsaida, que quer dizer casa de caça, ou mais propriamente, eu acho, né, casa de
pesca. Era um bairro de pescadores, né? E aonde se localizava a oficina de barcos do velho Zebedeu. E também que serviu, né, as suas instalações para o mestre e também os seus seguidores. Uma outra é, imagem, né, um mapa um pouco mais ampliado, né, justamente a gente já tem repetido essas imagens, mas para efeito de localização, né, da onde ficava o casarão do Zebedeu, que é aqui, né, na margem oriental do Jordão, Cafarnaum, que ficava já do outro lado, né? Vamos dizer, já nos domínios de Herodes Antipas, pertencente à Galileia, Magdala, Caná e Nazaré, e também nesse outro mapa, né? A mesma coisa, né? Com a localização do casarão, Magdala e Tiberíades, que viria a ser, né? Ou já na época era a capital da Galiléia. E também a cidade de Quereza, que foi para onde o Senhor Jesus se dirigiu com seus apóstolos e mais corpo de evangelistas, no momento, né, que ficaram sabendo que estavam os oficiais do Sinédrio ao encalço deles. Então ele já, né, teve que sair apressadamente, né, do casarão, do lugar onde ele se encontrava, para, né, já se dirigir à parte oriental do lago, né, e provavelmente fizeram é, uma primeira estadia aqui nessa cidade e depois continuaram seu caminho em direção a norte. Note-se que aqui já é, domínios do irmão do Herodes Antipas, né? Que é o Felipe II, que era, é, o livro de Urântia fala que ele era mais favorável aos ensinamentos do mestre. Bom, então esse preâmbulo, eu fiz um breve apanhado aqui, né, para a gente recapitular todos os episódios, todos não, né, mas os episódios mais importantes que confluíram para a chegar até o ponto final, né, do nosso estudo, né, do capítulo 7, que é a fuga de Cafarnaum. Então, isso que eu relacionei aqui foram as causas imediatas. Eu tenho um conceito também, vamos dizer, uma interpretação, baseada nas coisas do livro, né? Que, né, tinha os motivos antigos, que eu julgo particularmente que foram até mais importantes que os episódios que o Senhor Jesus passou naquela semana, naqueles dias. Então, para relacionar, só para fazer uma breve recapitulação, né? Em janeiro de 27, Jesus dá o início aos seus trabalhos públicos com os apóstolos. Em janeiro de 28, né, um ano após, ele retorna a Cafarnaum e é o episódio da cura maravilhosa daquelas 683 pessoas, né, que foram agraciados pela uma cura divina, né, de é, de um sentimento especial de Jesus, né, de compaixão para com aquelas pessoas. Depois temos em abril de 28, né, do mesmo ano,
episódio conhecido como a alimentação das 5.000 pessoas, né? E esse seria, é, e o que mais aconteceu, né, durante aquele encontro, foi o que deu, né, talvez o estopim da, 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 da finalização, né, das coisas de Cafarnaum perante o mestre e os apóstolos. Tiveram que sair apressadamente lá, porque havia um decreto, havia sido assinado um decreto pelo Herodes Antipas, né, dando conta, dando possibilidade da captura de Jesus e para forçá-lo a um julgamento em Jerusalém. É, Depois em maio de 29, né, em abril, teve essa condição da alimentação dessas 5 pessoas. E depois teve é, a questão da proclamação, né? O povo queria, né, proclamar Jesus como o seu rei, e ele, no que foi prontamente recusado, dizendo, né, como ele sempre dizia, que o meu reino não é desse mundo, e vocês estão, né, enganados. E isso, né, para o desespero de uma boa parte do seu colégio apostólico, muita gente da cidade, né, principalmente de Cafarnaum, e também até de Nazaré, né, desde a sua juventude e tal, que ele vinha sendo digamos, cogitado para ser um líder da nação judaica. Continuando, gente, ah, eu disse também dos motivos antigos, né? E o que eu ressaltei também no preâmbulo é que tudo isso, né, não, não iria nem ocorrer e talvez nem teríamos o privilégio da presença do Mestre aqui no nosso meio, no nosso planeta Urântia, porque tudo foi em função, segundo a minha interpretação, do que de duas causas aí que, né, que mais é, tem nos deixado, né, é, em evidência na história do nosso sistema local, né, perante Nébadon, que é as a rebelião de Lúcifer e a consequente secessão de Caligástia, a sua adesão ao movimento da rebelião, e posteriormente agravado pela falha dos filhos materiais, né? Adão e Eva, que também eh, falharam em sua missão. Essas duas situações, para mim, tem mais importância de que tudo que a gente falou até agora, né? Assim, são, é, vamos dizer, não vou dizer mais importante, mas que tiveram, na minha opinião, mais peso na escolha de Urântia pelo Senhor Jesus, né? De vir aqui e fazer a sua proclamação do Evangelho do Reino. Bom, não fosse essas duas situações, eu acho que jamais nós teríamos esse privilégio, porque eh, tinham os outros planetas do sistema local de Satânia que também se rebelaram. Então, caso a gente tivesse se safado dessa situação, certamente, se o Caligástia não aderisse ao movimento luciferiano, certamente as coisas iam correr normalmente, né? Com a administração do príncipe planetário, e depois, com a vinda do casal adâmico, as coisas iam melhorar razoavelmente, né? Com
implantação do sangue adâmico, da raça violeta, que estaríamos numa condição hoje, e até nos tempos, né, de Jesus, cada vez melhores, né? Provavelmente com a administração do casal até os dias de hoje, e numa situação é, espiritual bem mais adiantada. Então, toda essa situação foi causada, né, pela, por isso que eu já abordei, né? A secessão e a falha. Então, continuando, gente, se alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário sobre esse preâmbulo, tudo bem. Posso falar, Giovanni? Tranquilo, Fernando. Ok, você citou esses eventos cósmicos, né, na vida de Jesus, mas você poderia nos situar um pouco melhor sobre essa problemática de Jesus e a fuga do decreto, né, para prendê-lo, é, concomitante com esses eventos cósmicos. Você poderia nos deixar a par de por que você citou esses eventos cósmicos aí da rebelião, da queda de Adão e Eva e de Caligacha, por favor. Sim, Fernando. Eu entendo que até um pouco, parece uma coisa até um pouco desconexa, né? Mas eu tenho assim, vamos dizer, uma intuição sobre isso. Não tenho assim nenhuma certeza, não tem nada por escrito. É certo mesmo, né, que o Senhor Jesus, quando esteve presente, tinha tudo isso em mente, né? E a razão dele ter vindo para cá, e certamente sabia também que iria encontrar resistência. Então, por isso que eu alio essas duas questões, né? Com relação às demais aí, do que aconteceu é, praticamente durante toda a vida de pregação do mestre, foi assim. Com Então, certeza. aí a parte aí né, no que respeita aos tópicos dessa apresentação, a gente vai falar, né, naturalmente, mais tarde. E agora eu faço pessoalmente essa leitura, tá, Fernando? Oh, grato. É, O Sidney que também quer falar. pois não, eu não estou vendo aí, só estou com. Aham, eu falo. Pois não, Eu pode falar. saber uma coisa, eu não sei se o livro diz alguma coisa sobre isso, ou se nós temos conhecimento disso. Se houveram outros planetas do nosso universo que também tiveram o seu príncipe planetário que aderiu à rebelião Sim, e que também teve a falha do casal Adão. Não aqui, sim, no outro planeta do nosso universo. certo. Obrigado. E teve. Opa, tranquilo, Sidney. Obrigado, digo eu. É, e teve também a intervenção, inclusive do próprio Michael de Nébadon, em um desses eventos aí, que ele realmente escolhia a, é, as esferas que estavam dando problema. Não ia adiantar nada, né? Se tivesse tudo bem em Urântia, se tudo corresse bem, o príncipe planetário cumprindo a sua parte, como cumpriu durante 300 mil anos, e depois chegando os filhos materiais, o casal adâmico, né, tivesse corrido também de acordo com a previsão, não ia ter problema nenhum, estava tudo às mil maravilhas, ou se tivesse algum problema, seria de fácil resolução. Atualmente, do jeito que está em Urântia, quem é que tem alguma previsão isso aqui dá certo? Do jeito que está o mundo atual.
Tudo bem que nós temos uma extensa linha aí de tempo, né, para acertar essas coisas. E vamos dar as nossas contribuições. Mas podia estar bem mais fácil, né? Ok, gente? Posso continuar? Pois não, Sidney. Eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Ah, é? O que eu perguntei foi o seguinte: nós sabemos, ou o livro nos diz, se no nosso universo, subordinado a Micael de Nebra, houve outro planeta que também estava rebelado, seu príncipe planetário envolvido na rebelião, e com o casal adâmico houvesse falhado, além de nós, existe outro planeta daqueles 36 que isso ocorreu? Teve sim. Teve sim, o Sidney. Obrigado. Inclusive, teve. O livro de Urântia fala que realmente, não sei se entre esses 36, mas entre as auto-outorgas de Michael de Nébado, teve ocasião em que ele teve que intervir, né, por causa que houve rebeliões. E fora esses, também teve mais casos, sim, de rebeliões, né, e com falha do casal adâmico. Não sei se respondi à altura. Se alguém quiser complementar, fiquem à vontade, tá? Tudo bem? Então, eu dividi a nossa apresentação, né? Por esses tópicos aqui, e eu pretendo chegar hoje até o sábado à noite, é o capítulo 4, né? Sábado à noite em Cafarnaum. Iniciemos? Vamos lá. Na agitada noite de sábado, 30 de abril do ano 29 de nossa era, enquanto Jesus proferia suas palavras de conforto e encorajamento aos seus tristes e desnorteados discípulos, reunia-se em Tiberíades, com Herodes Antipas, o conselho de um grupo de comissários especiais representando o Sinédrio de Jerusalém. Os discípulos estavam desnorteados e tristes né? Porque estavam aproveitando a situação, né, de euforia de todo mundo, com a alimentação de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, né? Que e já estavam lá naquele lugar que aparentemente fica meio longe lá de povoados. Já estava mais de 3 dias sem comer e o Senhor Jesus não quis despedi-los, né? Famintos, né? Sem comer nada. E fez o que fez, né? A multiplicação de 5 pães e 2 peixes, né? Para alimentar e saciar todo mundo e ainda sobrar 12 cestos. Então, mas só que depois, né? Quando é, presente lá no documento 153, que o Senhor Jesus foi fazer uma prédica lá no templo, na sinagoga de Cafarnaum, que ele começou, né, a ser mais incisivo em na conceituação de sua missão na Terra, né, que não tinha nada a ver com problemas de ordem política, de libertação do jugo romano, não tinha nada disso. E aí, nisso aí, a maioria das pessoas, boa parte dos apóstolos e os seus condiscípulos, é, parou de seguir o mestre por causa disso. Porque a gente nota, então, né, que tinha uma grande intenção por trás da maioria da multidão que seguia o mestre, né? Em
só é baseado em milagres, né? Ver milagres, se saciar sem precisar fazer esforço, mas seguir mesmo as, a, a, a doutrina de, do exercício espiritual, do reino, do evangelho do reino, ninguém queria saber. A maioria, cita o livro que perto de 50 mil pessoas sobrou 500. Isso dá 1%. Bom, continuando. Então, reunia-se em Tiberíades com Herodes Antipas o conselho de um grupo de comissários especiais representando o Sinédrio de Jerusalém. Esses escribas e fariseus solicitavam insistentemente que Herodes prendesse Jesus. Houve uma laboriosa atitude do pessoal do Sinédrio de Jerusalém, com esse intuito, né? E deram o melhor de si para convencê-lo de que Jesus estava incitando a população à discórdia e mesmo à rebelião. Mas Herodes negou-se a tomar posição contra Jesus como transgressor político. O Herodes também tem os seus espiões, né? Os conselheiros de Herodes haviam informado com exatidão sobre o episódio ocorrido no lago. E esse episódio é a cura das 683 pessoas. Que o povo havia tentado proclamar Jesus como rei e que essa proposta foi recusada por ele. Um dos membros da família dos oficiais de Herodes, Cusa, cuja mulher pertencia ao corpo ministrante de mulheres. Eu fiz uma observação aqui que esqueci de apagar. Ver quantas eram, quem eram e o que faziam. Tudo bem, isso eu fiz esse levantamento, gente, mas tá mais para o fim, tá? Vocês desculpem aí a. Haviam assegurado junto a Herodes que Jesus não se propunha imiscuir-se nos assuntos do governo terreno. Sempre falou isso, né? Que estava ocupado apenas com o estabelecimento da fraternidade espiritual dos seus crentes, e a essa fraternidade ele denominava o reino do céu. Herodes confiava nos relatos de Cusa, e tanto assim que não quis interferir nas atividades de Jesus, até um certo ponto, né? Nessa época, Herodes se deixava também influenciar nas suas resoluções sobre Jesus pelo medo supersticioso de João Batista, né? Ao qual ele mandou executar. Herodes era um daqueles judeus apóstatas que, ao mesmo tempo em que nada acreditava, a tudo temia. Tendo a consciência pesada por haver mandado executar João, em 10 de janeiro de 28, não queria envolver-se nessas intrigas contra Jesus. Sabia de muitos casos de doença que aparentemente haviam sido curados por Jesus e o considerava mais como um profeta ou um fanático religioso relativamente inofensivo. Não se preocupava realmente, mas tinha outras coisas por trás, né? Que ele levava em consideração e provavelmente, né, pesou muito a execução de João Batista. Quando os judeus ameaçaram relatar a César que ele estava dando cobertura a um súdito traidor, Herodes expulsou-os da Câmara de Conselho. Assim, as questões acalmaram-se por uma semana. E durante esse tempo, Jesus preparou seus seguidores para a dispersão iminente. O Senhor Jesus já sabia que isso ia acontecer. Passando para o tópico 1, alguém quiser fazer alguma consideração sobre a introdução?
Ou posso continuar? Eu coloquei no Continuemos então. chat, Opa, José Carlos, pois não. eu coloquei no Oi. chat Ah, algo sobre a primeira parte que você falou, o porquê que Jesus veio para cá, que você disse que tinha considerações anteriores. Então, sim, está lá no chat, o documento 12202, porque ele não escolheu diretamente Urântia para fazer a sétima outorga. Ele já havia é, decidido fazê-la em um dos planetas segregados pela rebelião. E o sim, documento diz: após um estudo do relatório especial sobre a situação dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques, em conselho com Gabriel, Micael é. finalmente escolheu Urântia como o planeta onde realizaria sua auto-outorga final. E, Tudo subsequentemente a bem. essa decisão, foi que Gabriel veio fazer a visita a Urântia e escolher quem seriam os pais. Então, o que você Certo. colocou no começo realmente aconteceu, e é isso mesmo. Obrigada. Obrigado você. Poderia ser Urante, poderia ser qualquer um dos 37, né? Rebelados. Talvez qualquer um não. Talvez até, né, dentre esses 37, algum que deu certo com o plano adâmico, né? Já que não deu certo com o príncipe planetário, talvez com o casal adâmico e tenha dado outro direcionamento em um É, desses planetas. então, mas ele leu, ele estudou, após um estudo Também os Melquisedeques, né? do relatório especial feito pelos Melquisedeques. Foi Sim, uma coisa estudada, escolhida, sim, com. sim. Então vamos lá. Desculpa interromper. Nada, foi ótima sua intervenção. Então, vamos para o primeiro tópico, né? Uma semana de recomendações. De 1º a 7 de maio, Jesus manteve reuniões de aconselhamentos íntimos aos seus seguidores na casa de Zebedeu. Apenas os discípulos fiéis e de confiança foram admitidos nessas conferências. Nessa época havia apenas cerca de 100 discípulos que tinham coragem moral para afrontar a oposição dos fariseus e para declarar abertamente a sua lealdade a Jesus. De tantos que o seguiam, né? Olha aí, ó, apenas 100 tinha essa coragem. Com esse grupo ele mantinha reuniões pela manhã, à tarde e à noite. Pequenos grupos reuniam-se todas as tardes, à beira-mar. Faziam perguntas e um dos evangelistas ou apóstolos falava a eles. Esses grupos raramente contavam com mais de 50 pessoas. Na sexta-feira dessa semana, foi tomada. Um momento só, gente. A medida oficial pelos chefes da sinagoga de Cafarnaum de fechar a casa de Deus, ou seja, a sinagoga, para Jesus e todos os seus seguidores. Tal medida foi tomada sob instigação dos fariseus de Jerusalém, né? E Jairo, que era o chefe da sinagoga daquela localidade, Cafarnaum, renunciou da sua posição de direção e abertamente alinhou-se com Jesus. É para lembrar, né, que o Jairo teve a sua filha é, curada do seu estado de torpor, né, pelo Senhor Jesus. Só que para Jairo, né, e para todos os que estavam presentes lá na casa dele, ela tinha morrido, a filha. Só que é, o livro de Urântia nos diz que ela estava tomada por um estado de torpor.
Mas aí, né, o Jairo, que era o pai, e vendo e interpretando dessa maneira, tá? O último dos encontros à beira-mar foi realizado no sábado à tarde, 7 de maio. Jesus falou para menos de 150 pessoas que se haviam reunido naquela ocasião. A noite desse sábado assinalou o momento de maior baixa da maré de consideração popular para com Jesus e os seus ensinamentos. E isso foi, né, após o seu pronunciamento no, na sinagoga, né, que provavelmente, acho que não lembro agora qual sábado que foi, mas talvez no sábado anterior, e, né, e depois teve a dispersão dos seus discípulos e de grande parte dos seguidores. E aí começou realmente, foi, vamos dizer, o nível mais baixo, né, de aceitação das verdades do Evangelho do Reino. Aí dá uma imagem também que eu peguei da internet, né? Daí em diante houve Oi, um som. Oi, progresso do sentimento, som. pois não? Daí em diante houve um progresso dos sentimentos favoráveis a Jesus, né? Bom, obviamente, né, desde se atingiu o ponto mais baixo naquele dia, a tendência era o aumento, exatamente, o aumento dos seus seguidores e principalmente da confiabilidade deles, né? Porque já que ele deu o negócio às claras, né? Rezou a cartilha de como deveria ser, os que fossem entrar posteriormente já teriam que ter uma nova visão das coisas espirituais, né? Então houve um progresso dos sentimentos favoráveis a Jesus, mas de um modo lento, se bem que contínuo e mais saudável e confiável. Um novo grupo de seguidores formou-se, e este estava mais bem ancorado na fé espiritual e na verdadeira experiência religiosa. Chegava definitivamente ao fim o estágio de transição, composto e comprometido mais ou menos entre os conceitos materialistas do reino, que não largaram essa ideia até no momento crucial vivido pelo mestre, né? E aqueles conceitos mais idealistas e espirituais ensinados por Jesus. De agora em diante havia uma proclamação mais aberta do Evangelho do Reino, em seu alcance mais amplo e com implicações espirituais mais vastas. A gente passou para o segundo tópico. Algum comentário, alguma pergunta, gente? Ok, posso continuar? Sim. Eu não tô, eu tô só, não tô com a imagem de todo mundo, e às vezes eu pergunto porque eu não vejo se Ok. eu tô ainda, se não sair do ar e tal, porque Não, de vez em não, quando a tudo internet. certo. Tudo bem, então, gente. Vamos adiante. Uma semana de descanso. Imagina que descanso, né? Senhor Jesus teve descanso. No domingo 8 de maio do ano 29, né? E maio de 29 dá menos de um ano até o trágico final
de Jesus, né? Então, nesse domingo de 8 de maio do ano 29, em Jerusalém, o Sinédrio aprovou um decreto fechando todas as sinagogas na Palestina. A Palestina envolvia, pelo menos, né, a Galiléia, Samaria, Judéia, Idumeia e Decápolis e outras, né, regiões. Quer dizer, foi realmente uma usurpação de direito, né? Já que as sinagogas eram todas autônomas. Então, fechando as sinagogas para Jesus e seus seguidores. Essa foi uma nova usurpação da autoridade e sem precedentes da parte do Sinédrio de Jerusalém. Até então, cada sinagoga havia existido e funcionado como uma congregação independente de adoradores. Ou seja, uma congregação de adoradores independente. Acho que fica melhor, né? Ficando sob a direção e chefia da sua própria junta de governantes, né, de cada cidade. Apenas as sinagogas de Jerusalém tinham estado sujeitas à autoridade do Sinédrio, até então. Essa ação sumária do Sinédrio foi seguida pela renúncia de 5 dos seus membros. 100 mensageiros foram imediatamente despachados para transmitir e para impor, para implantar esse decreto. Dentro do curto prazo de 2 semanas, todas as sinagogas na Palestina haviam se dobrado a essa manifestação do Sinédrio, exceto a sinagoga de Hebron. E nós vamos ver o que aconteceu com ela. Os chefes da sinagoga de Hebron recusaram-se a reconhecer o direito do Sinédrio de exercer tal jurisdição sobre a sua assembleia. Essa rejeição de aceitar o decreto de Jerusalém baseou-se na argumentação da autonomia da congregação. Baseou mais na argumentação da autonomia do que na simpatia à causa de Jesus. Mesmo porque Hebron já ficava na Judéia, né? E creio eu que não foi tão visitada pelo mestre. Ou seja, foi menos visitada, né? Pouco depois, a sinagoga de Hebron foi destruída pelo fogo. Presumivelmente, né? Sabe por quê? Esse mesmo domingo pela manhã, Jesus declarou uma semana de folga, solicitando a todos os seus discípulos que retornassem a seus lares ou a seus amigos para descansar as suas almas perturbadas e para que dissessem palavras de encorajamento aos seres amados. Ele disse: Ide aos seus vários locais queridos para folgar ou pescar, fazer alguma coisa, né? Ou ao mesmo tempo em que deveis orar para a expansão do reino. Mesmo com tudo que estava acontecendo, Jesus continuava focado na sua missão. Essa semana de repouso capacitou Jesus a visitar muitas famílias e grupos à beira-mar. Ele também foi pescar com Davi, Zebedeu, né? Que era irmão de Tiago e João, em várias ocasiões. E conquanto tenha ido a sós muitas vezes, né? Pescar também, né? Sozinho, havia sempre espreitando por perto 2 ou 3 dos mensageiros mais confiáveis de Davi. Como a gente sabe, né? Davi Zebedeu tomou a si essa responsabilidade de serviço de correio entre todos, né? Para dar as notícias mais frescas, né, das campanhas do mestre. Então,
confiados daí que haviam recebido ordens muito claras do seu dirigente sobre a salvaguarda de Jesus. Não houve nenhum ensinamento público de qualquer espécie durante essa semana de descanso. Essa foi a semana em que Natanael e Tiago, Zebedeu, sofreram de uma doença um pouco mais séria. Por 3 dias e 3 noites, eh, por 3 dias e noites, foram afligidos agudamente por uma perturbação digestiva dolorosa. O interessante aqui, né, que aqui mais para frente diz que Jesus, né, eh, poderia fazer, mas nunca fez qualquer espécie de ministração sobrenatural em benefício de qualquer membro da sua família terrena, né? Maria e os seus filhos, seus irmãos, ou de qualquer um de seus seguidores diretos, né? Fez essa demonstração, né, de compaixão para tanta gente, né? Mas também, talvez até para servir realmente de exemplo, que ele quis demonstrar que é uma e também seguir as recomendações lá da sua corte em Salvington, é, para não fazer uso de suas atribuições de filho criador, é, tentando assim, com esses efeitos, né, chamar mais pessoas para o reino, né? E tem explicação no livro, né, por que a razão dele não fazer. E inclusive nesse documento também fala alguma coisa. As dificuldades no universo devem ser enfrentadas, aqui está a explicação, né? Como também devem ser defrontados os obstáculos planetários, tal como uma parte da experiência de aperfeiçoamento proporcionada para o crescimento e o desenvolvimento, imperfeição progressiva das almas em evolução das criaturas mortais. A espiritualização da alma humana requer experiência íntima com uma solução educacional para uma gama ampla de problemas reais do universo. A natureza animal e as formas inferiores de criaturas volitivas não progridem favoravelmente em meio a facilidades ambientais. Aqui está a razão dessa atitude de Jesus. As situações problemáticas, combinadas com estímulos à ação, conspiram para produzir as atividades da mente, da alma e do espírito que contribuem poderosamente para a realização de metas valiosas para o progresso mortal e para que se atinjam níveis mais elevados no destino espiritual. E achei tão importante essa citação aqui que eu resolvi fazer uma parte, né, utilizando o documento 3.5, que eu acho que é uma citação do livro muito elevada. Então, produzir as atividades da mente, da alma e do espírito que contribuem poderosamente para a realização de metas valiosas para o progresso mortal e para que se atinjam níveis mais elevados no destino espiritual. Em seguida, então, eu fiz eh, essa inclusão desse documento 3.5. Eu vou passar só os tópicos, né? Mas eu achei muito interessante para deixar ele de lado. Então, dessas incertezas e vicissitudes, o revelador pergunta se a coragem, que é a força do caráter, se ela é desejável, se o altruísmo,
que é o serviço aos semelhantes, é desejável. E depois dessas perguntas, né, ele diz a posição dos, dos seres celestiais a esse respeito, né? Que deve, nas situações materiais, deve se contrapor uma, ah, uma situação desejável para que haja o confrontamento e a decisão da alma humana em querer eh, enfrentar essa situação de vicissitude. Então, e aí a gente teria, então, nessa luta, um poderoso crescimento espiritual por causa que o ambiente eh, não nos estava totalmente favorável. Então, a esperança, que é a grandeza da confiança, confiar é desejável. A fé, a suprema afirmação do pensamento humano, é confiar, é desejável. O amor à verdade e a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza são desejáveis. O idealismo, um conceito muito próximo do divino, é desejável. Então, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha aqui, uma relida no tópico 3.5 do livro de Urântia, eu acho essa passagem maravilhosa. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado é desejável. O desapego, o espírito do auto-esquecimento é desejável. O prazer, a satisfação da felicidade é desejável. Então, para não falar que nenhum, vamos falar desse último. Então, o homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade de sofrimento sejam possibilidades experimentáveis, sempre presentes. E assim, a cada um dos tópicos abordados, né, é, tinha sua consideração. Passamos para o tópico 3, a segunda conferência em Tiberíades. Eu botei um mapinha aqui novamente, né? Que ela fica mais ou menos, né, na parte central do Mar da Galileia, né? E, voltando a dizer, né, Cafarnaum na parte norte, né? E do lado da Galileia, e Betsaida do lado oriental, já nos domínios de Felipe II, né? Mas bem próximo à margem da desembocadura do Jordão. Aos 16 de maio, foi realizada a segunda conferência de Tiberíades, Tiberíades, né? Entre as autoridades de Jerusalém e Herodes Antipas. Presentes estiveram os líderes religiosos e políticos de Jerusalém. Os líderes judeus puderam reportar a Herodes que praticamente todas as sinagogas da Galiléia e igualmente da Judéia estavam fechadas para os ensinamentos de Jesus. E um novo esforço foi feito para que Herodes colocasse Jesus na prisão, mas ele negou-se a atender esse pedido. Aos 18 de maio, contudo, Herodes concordou com o plano de permitir a essas autoridades que capturassem Jesus e que o levassem a Jerusalém para ser julgado sob acusações religiosas, desde que o governador romano estivesse de acordo com esse arranjo. Nessa época, talvez já estava era o Pôncio Pilatos, ou Pôncio Festo, ou Pilar, agora não, como governador romano, né? Depois da deposição do Herodes Arquelau, né? É, ou era o Pôncio Festo ou já era o Pilatos, tá? Em Jerusalém, tá? Nesse meio tempo, os inimigos de Jesus espalhavam industriosamente, né? Calculadamente, bem sistematicamente por toda a Galiléia o rumor de que Herodes havia se tornado hostil a Jesus e queria exterminar
todos aqueles que acreditassem nos ensinamentos dele. Aí nós temos um exemplo de fake news da época, não concordo? No sábado à noite, ou como agir, né? Os pessoal que promove. No sábado à noite, 21 de maio, chegou a Tiberíades a notícia de que as autoridades civis em Jerusalém não opunham objeção ao acordo entre Herodes e os fariseus, e de que Jesus fosse apreendido e levado a Jerusalém. E assim, pouco antes da meia-noite desse dia, Herodes assinou decreto que autorizava os oficiais do Sinédrio a prender Jesus nos domínios de Herodes. Eu destaquei isso aí porque, né, Betsaida não ficava nos domínios de Herodes. Ou seja, os domínios de Herodes eram na Galiléia e na Pérea. Ia levá-la à força a Jerusalém para julgamento. Uma forte pressão de muitos lados foi exercida sobre Herodes, antes que ele desse a permissão. E bem sabia ele, Herodes, né, que Jesus não podia esperar um julgamento justo diante dos seus inimigos implacáveis em Jerusalém. Nesse mesmo sábado à noite, em Cafarnaum, um grupo de 50 cidadãos importantes reuniram-se na sinagoga para discutir sobre a questão momentosa: o que faremos com Jesus? Eles falaram e debateram até depois da meia-noite, mas não conseguiram nenhum ponto comum para um acordo, até que surgiu, né, é, quatro ideias sobre a posição de Jesus. Então, essa reunião ficou dividida em quatro grupos, quase iguais, né? Sustentando o seguinte: que ele era um fanático religioso iludido e inofensivo, que ele era um agitador perigoso e astuto, que poderia incitar a rebelião, que ele estava aliado a demônios, que poderia mesmo ser um príncipe, e poderia ser até mesmo um príncipe dos demônios, e que ele estava fora de si, que estava louco e mentalmente desequilibrado. A todas essas conceituações sobre o mestre, ele também se referiu. Muito se disse sobre as doutrinas pregadas por Jesus, que eram inquietadoras para a gente comum. Os seus inimigos sustentavam que o ensinamento dele era impraticáveis, que tudo ruiria se todos fizessem um esforço honesto para viver de acordo com as suas ideias. Algum comentário, gente? Aliás, acho que terminamos por aqui, Hum. Comentário certo? é que Que já é o Jesus, tópico 5. Acho que acabamos, né? sim. Eu nem vi o Então, horário, se é acabou até. 9 horas. É, eu queria fazer um comentário. Jesus foi perseguido desde que começou a missão, né? Logo Desde que que começou. toda a vida, esses soldados, não sei, do, do Sinédrio ali, mandados pelos governantes da época, tinham medo de Sim, Jesus. Você veja, impedir ele de falar nas sinagogas. É uma coisa assim, sim, uma coisa inédita que não incrível. tinha acontecido ainda, né? Eles tinham muito medo que Jesus falasse, eles estavam vendo, né? Falasse, porque eles sabiam dos próprios pecados, na verdade. Eles sabiam que eles estavam colocando questões ali
para o povo, né? E que eles mesmos não cumpriam, né? Normas e as vendas ali, tudo que eles faziam, né? Dos animais. Então, isso tudo Jesus já estava mais ou menos falando, né? Do reino de Deus, que o reino de Deus. Eu acho que o que mais tocava a eles é que o reino de Deus era para todos, para todas as pessoas, não só para os judeus, né? Que, Isso deve ter pesado muito, né, Lili? O se pessoal você se considerar quiser, como povo escolhido é, e depois vem uma pessoa qualquer dizer não, reino do céu é para todo mundo, é, para judeus e gentios, pobre e rico, homem e mulher. viu? Se você quiser agora colocar todos para que todos nos É o vejamos na stop share, né, tela. Lili? Isso, stop share. Tá. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho, né? Dá tempo de conversar. Mais alguém querendo fazer algum comentário, alguma opinião, pergunta? É, Citação que eu, você ah, fez daquele texto, né, que diz eu adorei mais uma vez você citar aquele texto, né? E você poderia repeti-lo para nós, aquele que não está dentro do escopo da, Sim, da, o da narrativa. 3:5. Isso, Posso mas sim, Fernando. lindo texto. Por Eu favor, também acho José, particularmente muito bonita. maravilhoso. Eu vou Por ter favor. que compartilhar novamente, né? Ok. Desejável. Vamos dar só um tempinho pra gente. Opa! É, tá bem pertinho. Não. Isso. Eu acho que vale a pena, viu, Fernando? A gente falar mais uma vez, mesmo que repetir. Como vai? Quer ler, Fernando? Por Fica à favor. vontade. Pode ser. Ok. Deixa eu ampliar aqui, porque eu tô de óculos, mas eu tô com dificuldade de enxergar, que tá muito pequenininho. Ok. As Tá. incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da soberania universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades. Considerai o seguinte: a coragem, a força de caráter é desejável? Então, o homem deve ser criado em um ambiente que requeira um enfrentamento das dificuldades e uma reação às decepções. Isso serve demais para mim, viu? Particularmente. O altruísmo, o serviço aos semelhantes é desejável? Então, a experiência de vida deverá propiciar-lhe o deparar-se com situações de desigualdade social. Continuando. Pode. Antes de continuar, parece que a Sueli gostaria de falar alguma coisa, Sueli? não, depois que o Fernando terminar, é que eu tinha levantado a mão para fazer um comentário só, mas depois que o Fernando terminar. Quer continuar, Fernando? Por favor, coloque aí.
Agora, a esperança, a grandeza da confiança é desejável? Então, a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. A fé, a suprema afirmação do pensamento humano, é desejável? Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. Que coisa! O amor à verdade e a disposição de ir até onde quer que esse amor o conduza são desejáveis? Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. O idealismo, sexto, um conceito muito próximo do divino. É desejável? Então, o homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. Ainda tem mais algum tópico? Vai até o 14. Ah, ok. Continuando. É mais uma página só. Sim. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado é desejável? Então o homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. O desapego, o espírito do autoesquecimento é desejável? Então, o ideal do homem mortal viver frente. Opa, saiu aqui Frente a frente. saiu aqui da minha página aqui. Ah, ok. O meu celular está com um problema. O desapego, o espírito do autoesquecimento é desejável? Então, o homem mortal, o ideal é o homem mortal viver frente a frente com o incessante clamor de um ego inescapável que exige reconhecimento e honras. O homem não deveria escolher a vida divina de um modo dinâmico, se não existisse uma vida do ego à qual renunciar. O homem não poderia nunca se aferrar à salvação na retidão se não houvesse nenhum mal em potencial, exaltando e diferenciando o bem por contraste. Nono, o prazer, a satisfação da felicidade é desejável? Então o homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade do sofrimento sejam possibilidades experimentáveis sempre presentes. Continua, Isso aí. ok? Quiser fazer algum comentário? Não, esse texto parece que você escolheu a dedo para mim, para esse irmão aqui, viu, Mantovani? Oh, Porque é um fico dos textos feliz. mais confortantes que eu enxergo e leio em todo o livro de Urântia, né? Tem outros textos maravilhosos, né? Mas esses aqui chegou em boa hora para mim. Gratidão, viu, meu irmão? Desculpe pela a dificuldade da leitura, porque Que o isso, áudio Fernando. você me está ajudando. Grande abraço, estamos juntos. Obrigado. Prazer. Sueli? Oi. Não, eu só queria colocar, né, de acordo com tudo que você falou, que os líderes religiosos daquela época, eles eram muito hipócritas, né? Eles pareciam sofrer de cegueira espiritual, embora sendo líderes religiosos, né? Por quê? Porque eles estavam muito presos às formas, aos rituais,
às interpretações e aos próprios interesses, inclusive financeiros, né? Então, por isso, mais é que eles afastaram, queriam acabar com Jesus. E acabaram matando Jesus, inclusive por isso. E em contrapartida, o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando a buscar sempre a verdade viva, a fé viva, né? E não ficar preso em tradições, em passados, né? O que ele estava ensinando era que a gente deveria ter coragem de evoluir espiritualmente. Isso naquela época. E o que a gente percebe ainda nos dias de hoje é que muitos de nós somos assim ainda, né? A gente tem muita dificuldade em largar a bagagem, em deixar de lado tudo que a gente aprendeu para mergulhar definitivamente nos ensinamentos de Jesus. Eu falo por mim e falo pelo que eu observo, as pessoas elas ficam presas em umas coisas que não fazem muito sentido. Se você está lendo o livro durante, né, se você compreende os ensinamentos, não fazem sentido. Mas ainda assim, existe essa luta, né, interna. Eu não sei, parece que para você provar para você mesmo que a sua caminhada até aqui não foi em vão. Enquanto o que Jesus está pedindo é assim, deixa essa bagagem, né? Deixa tudo e segue-me. É isso que eu queria colocar. Ok. Mais alguém? Eu Lívia, levantei a mão, viu? uhum. Você pode descompartilhar o texto? Ou melhor, deixe aí, antes desse aqui, eu queria ver um antes desse, Mantovani, que tá, esse aqui, né? É por causa Esse desse mesmo? texto, né, que Foi. esse texto é um texto de Jesus, ou é dos reveladores? Reveladores? Os reveladores, né? É, mas é posição também de Jesus. Aham, é. Posição que ele também já explicitou em suas prédicas ou nos seus comunicados com É, os apóstolos. sim. Porque aqui, né, essa parte aqui, essa frase que diz a natureza animal e as formas inferiores de criaturas É, volitivas não progridem favoravelmente em meio a facilidades ambientais. Olha que isso. interessante, né? Quer dizer, tanto que eles acham que é mais provável você, num frio, né? As pessoas evoluírem mais, você fica pensando no hemisfério norte, né? Daí, né? Do que Sim, numa facilidade, que é ambiental, né? Mas nós sabemos que nós temos sempre, todos os dias, desafios. Problemas, né? Antigamente nós falávamos que eram os problemas. Todo dia é problema daqui, problema de lá. E a gente não quer, né? A gente não quer e fica assim e tal. E esses dias, no estudo do livro que nós fazemos nos grupos do Elube, tinha uma parte acho que era um mensageiro poderoso falando, né? Ele falando, pois é, apesar de nós não termos, nós temos grandes dificuldades aqui em Urântia, porque nós não temos os anjos, alguns anjos nos auxiliando. Mesmo assim, nós fazemos nosso trabalho com alegria. Eu achei assim tão legal, sabe? Porque eles também têm os seus problemas. São mensageiros poderosos que estão aqui, né? Nos auxiliando, e que se eles tivessem a ajuda desses anjos que eles poderiam ter, mas como nós estamos em quarentena, eles não têm,
Então, eles têm essa dificuldade. E mesmo assim, eles cumprem, né, a sua tarefa com alegria. Então eu disse, nossa, mas eu também tenho problema, não sou só, né? Se eles têm e fazem isso, por que que eu não posso fazer também com alegria? Apesar de ter dores, de ter tristezas, de ver tanta coisa errada no mundo, né? Que a gente gostaria que tudo fosse certinho, mas não é. Então, a gente deve olhar, eu acho, para esses desafios e dizer, não, mais uma oportunidade de crescimento. Eu acho que é assim que tem que ser, que nós devemos ver, né? Esses desafios que nós enfrentamos todos os dias. Mais uma oportunidade. Não vamos desanimar, vamos ter coragem, né? É algo que nós devemos fazer. É a nossa parte nesse momento que nós estamos aqui, que vai passar rápido, né? E às vezes parece que não, mas os dias estão passando tão rapidamente que você fica assim, né? Então, fazer o seu melhor todos os dias, apesar de tudo, né? Você veja, Jesus, ele proclamou todo o evangelho, apesar da perseguição, todos os dias, né? Com aquelas pessoas que estavam ali, sempre junto com ele, mas para informar o Sinédrio lá o que Jesus estava fazendo, e ele sabia que eles estavam lá, né? E sempre questionando Jesus e querendo pegá-lo em alguma coisa que ele falasse para condená-lo. É muito interessante. Então Jesus tinha esse grande desafio, né? Apesar de toda essa perseguição, ele tinha que proclamar o evangelho e isso ele fez com toda a maestria. O nosso mestre Jesus, como você bem fala, né? Mantovani, muito obrigado, viu? Estava muito legal a tua apresentação. Eu que Pode, agradeço a paciência e a boa vontade de vocês. se você quiser voltar ao grupo, depois compartilhar, né? Me ocorreu também que Jesus fez essa declaração no sábado anterior, em que ele utilizou pela última vez, né, o Sinédrio, a sinagoga de Cafarnaum, e fez menção a tudo isso que estava falando a ele. Sim. E foi a partir daquele pronunciamento que ocorreu, né, essa que veio decorrer a conhecida crise, né, de Cafarnaum, que ele teve que mais uma vez, né, fugir de onde estava para escapar dos oficiais do Sinédrio. E também, né, considerando todo o pessoal contrário, né, as desistências que teve de tanta gente, né, que estavam seguindo ele, mas com outras intenções. Não era para saber das coisas do espírito, só coisas materiais. É. De ci- 50 mil ou 50 mil pessoas, sobrar 500, 5.000, né? 5.000 5 pessoas. mil? É 5.000. Isso. 5 mil, Naquele, quando dez ele por cento daria alimentou os 500, cinco né? Eu acho mil. que é É. 50 mil, tem uma citação que acho que é 50 mil. Se Não, não me falha cinco a mil. memória, tá, gente? Vocês me É desculpem. 5.000, são os que ele alimentou. 5 mil foi o pessoal que se alimentou, né? Mas dos seguidores, né, que chegou uma certa época que estava Ah, em tá. mais de 50 mil pessoas. Aí, tudo bem. Mas é Bom, isso aí. batizados, acho que João batizou uma época, não foi 100.000? Eu sei que era uma grande quantidade mesmo. É, eu achei até assim uma Mas quantidade bastante. A Sussu que é rápida em procurar.
Mais alguém? Então, meu muito obrigado a todos e espero vocês na próxima semana, na quarta-feira que vem, dia 13, Estaremos juntos. para a finalização do documento 154. Muito obrigada, Mantovani. Obrigado. Obrigado, Mantovani. Obrigada. Isso. E agora nós vamos passar Ao sorteio. ao sorteio. Isso. Isso. Lilian, você pode, por favor, ler os nomes para mim? Já temos livro de Urântia encadernado, Sueli? Ainda não, né? Como? Já temos livro de Urântia de capa dura? Não. A gente recebeu um lote dos Estados Unidos e é esse lote que a gente tem de capa de brochura. Isso. Então vamos lá. Mantovani, Angele, Milton. Eu não fui nem buscar o meu ainda. Você tem um comigo, Milton. Então, eu recebi um há pouco. Obrigado novamente, Lili e Sueli. Ok. Deixa para a próxima, tá? Obrigado. Ok. Bernadette. O meu pode tirar, Lilian. Tá bom. Maria Lanes, Meu também pode tirar. Eu tenho dois, Adão. já tenho dois. Tá. Adão, André, Ilza, Liane, Marcos, Roberto, Sandal, Sidney, Suelene e Zé Rodrigues. Olha, eu não sei se eu não esqueci alguém, porque pula aqui para. Então, A Ilze. Ilse, Ilze. Por favor, pode tirar, que eu também já tenho dois. A Ilze tá. Deixa eu ver quem mais. Egli, Egli, Claudemir, O meu você não incluiu ainda, viu, Lilian? Fernando. E eu aceito novamente. Fernando. Alguém não foi incluído, por favor, diga, porque aqui fica pulando para mim os nomes. eu acho que agora deu. Tá. Tá certo? Se alguém não foi incluído, manifeste-se. Ali agora o cálice para sempre. Você quer dizer os nomes, Sueli? Sim, posso falar. Mantovani, Angele, Adão, André, Ilza, Liane, Marcos, Roberto, Sandal, Sidney, Suelene, Zé Rodrigues, Egli, Claudenir e Fernando. Joia. Tá faltando o seu nome também. Não, o meu pode deixar. Tá bom. Então, vamos lá. Roberto. Muito bem. Muito bem, Opa. parabéns, Roberto. Parabéns, Depois só me Roberto. fala para onde a gente manda o livro. Tá bom. Maravilha. Ok. Olha, eu já estou com 2 livros de Urântia aqui. E ainda um em inglês que o Arlindo produziu. Então, se você puder fazer de novo a votação e enviar para alguém. Ok. É só escolher. Perdão. É só escolher, Roberto. É só Torcer escolher pro uma meu pessoa. filho. Oi? Eu tô brincando, é Alguém? meu filho que tá precisando de um. O Adão tá precisando de um. Então, Olha aí, Não, Roberto. eu já tenho, meu filho. Quero fazer um Então, presente para ele. olha, Olha, posso passar então pro Adão?
Claro, Ó, pode fazer o que você Ó, que quiser. Deus abençoe, Roberto, de coração. Olha, Então tá bom. vocês Eu vou também. mandar lá para Bahia, Vitória da Conquista, meu filho. Tá bom, depois você me passa o endereço no WhatsApp. Sim, sim, obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Roberto. Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo. Amém. Fiquei muito contente. Que até bom. uma Um abraço a Então tá todos. bom. Então, parabéns, Mantovani. E obrigada, pessoal. A gente se Obrigado. encontra Obrigada. semana que vem. Muito obrigada, Boa gente. noite a Boa todos. Até noite. semana que Obrigada, vem. Mantovani. Gratidão a tchau, todos, Mantovani. Grande abraço. Abraço. Obrigada, boa Gratidão. noite. Obrigado a vocês. Gratidão, Obrigado, Mantovani. Deus abençoe. tchau. Bom E dia até para semana vocês. que vem, se Deus quiser. Até. Até. Obrigada.